E do meu lado nós temos o prazer de receber aqui o nosso amigo Ayrton, doutor Ayrton Trevisan. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores do Tribuna. É um prazer estar aqui com você e dizer a vocês que eu estou sem máscara aqui, porque o Roberto Samuel está de máscara ali, apesar de nós dois estarmos vacinados, para poder conversar melhor com vocês. Estamos numa distância muito boa aqui, né? Aliás, falando em vacina, como é que está a vacinação em Guarulhos? O senhor, eu sei que o senhor não é de saúde, mas o senhor é uma pessoa que tem uma visão bem ampla sobre a cidade de Guarulhos. O senhor está satisfeito com essa vacinação, doutor? Com o ritmo da nossa vacinação, Isso. Absolutamente satisfeito. Com o problema da falta de vacina, vamos dizer, a escassez da vacina, muito insatisfeito. Acho que poderíamos estar num estágio muito melhor, com as pessoas mais imunizadas, mais pessoas imunizadas, mas no que diz respeito à atuação da Secretaria da Saúde, o Dr. Ricardo Rui e a sua equipe estão de parabéns, já que nós estamos um pouco à frente ainda do Plano Nacional de Imunização e já temos mais de 500 mil imunizados com a primeira dose da vacina. E isso é muito bom. E já tem refletido, Roberto, na queda significativa dos casos de Covid, das internações. Para você ter uma ideia, até o dia 2, as nossas enfermarias tinham 37% de ocupação e as UTIs 77%. São números de UTI ainda altos, mas se você considerar o que nós tínhamos no mês de abril, nós estamos absolutamente bem. Só para você ter uma ideia, Roberto Samuel, em abril nós tivemos o pico efetivamente da pandemia com cerca de 800 mortos aqui em Guarulhos. Isso aí caiu para 400 em maio, manteve-se em 400 em junho. E a gente imagina que no ritmo em que as coisas estão agora, em julho deve diminuir ainda mais. Certamente isso se deve à vacinação que começa a fazer efeito. O pessoal está nos acompanhando pela TV Guarulhos e também aqui pelos nossos sites. Rodrigo Cunha, hoje é dia de show com a presença do doutor Ayrton Trevisan. Doutor Rodrigo Cunha, obrigado. Também concordo Rodrigão, com você. Grande amigo. Ricardo Cruz está dando uma boa noite para nós. Marcos Alves Gordinho também está aqui conosco. O Boava também está nos acompanhando. Obrigado, Boava. Eu tenho uma questão. Falando em vacina, doutor, o senhor viu essa semana uma senhora, ela tomou 2 vacinas, tomou a Coronavac e depois, não satisfeita, foi tomar uma outra vacina da Janssen, se eu não me engano, né? Porque disse que não estava satisfeita, tal, não sei o quê. Qual o posicionamento? É possível tomar alguma providência jurídica, doutor? Olha, Roberto, a pessoa ainda faz, sabe aquela posezinha assim, ó? De deboche. De deboche. A pessoa tomou a vacina, a Coronavac, as 2 doses, ela era elegível essas 2 vacinas, e depois, sem dizer que já tinha sido vacinada, se apresentou numa UBS lá do Parque Uirapuru e se vacinou novamente. Quer dizer, mentiu que não tinha sido vacinada ainda. A gente tem um problema naquela região, nós temos, na verdade, 2 problemas, Roberto. Um problema de intermitência de internet naquela região, muito intermitente, e o Vacivida. Vacivida é o sistema que a prefeitura consulta, as UBS, para saber se o cidadão já se vacinou ou não. Agora, vocês imaginem 1 milhão de vacinas por dia, né? O Brasil tem aplicado. Isso significa a inserção de 1 milhão de pessoas por dia nesse site, Vacivida. E isso acaba fazendo com que o site muitas das vezes trave. E o que acontece? As UBSs, é uma ordem do prefeito, uma ordem do secretário de saúde, que a gente tem que vacinar. Na dúvida, a gente vacina. Se o sistema cair, a gente vacina. Se a internet quebrar, a gente vacina. E essa pessoa cometeu alguns ilícitos, não é? Existe um crime contra a saúde pública, o artigo 285 do Código Penal, que diz que quando você contribui para a expansão de pandemia, você está cometendo um crime, que pode ser condenado até 1 ano de prisão, além de multa. Existe uma multa numa lei estadual bastante alta também para quem fura a fila de vacina, e você vai dizer, ela não furou a fila. Na verdade, ela tomou a vez de alguém. Então, estamos analisando também para cobrar essa multa, e a Prefeitura de Guarulhos deve entrar ainda essa semana
com uma ação civil pública por danos morais coletivos, Boa. transindividuais contra essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa, ao tomar uma vacina que seria destinada a uma outra pessoa, ela prejudica um determinado número, que a gente não pode aferir, não é o Roberto, não é o Ayrton, é um número indeterminado de pessoas. Então essas atitudes serão tomadas, Roberto, não só para que essa pessoa deixe de se orgulhar de fazer coisa errada, Boa. como também a gente possa ter um efeito pedagógico, para que as outras pessoas entendam que isso não deve ser feito. No mínimo, ela devia pagar essa vacina. Aliás, coloca aí, ó, nós demos uma notícia no nosso site Tribuna de Guarulhos, doutor, e ela, inclusive, ela comentou, tá ali ó, no nosso retorno, ela deu uma risadinha, né? No Instagram dela, pegou e ainda deu uma risadinha como debochando da nossa notícia e debochando que ela furou ou ludibriou toda uma... Eu acho que no mínimo ela devia pagar essa vacina, no mínimo. Olha, Roberto Samuel, pagar a vacina é muito pouco. Até eu que gostaria de ter tomado a vacina muito antes e pagando a vacina. Sim, claro. Ok? Por exemplo, a vacina da gripe comum, eu tomei muito antes. Mas eu fui lá no laboratório particular tomar, paguei essa vacina e tomei. Essa vacina do Covid, enquanto não estiverem todos vacinados, ela não pode nem ser vendida aqui no Brasil. Sim. Essa pessoa pagar pela vacina é a gente até estimular o cometimento do delito. Ela vai pagar muito mais caro do que isso, que é no aspecto criminal e é numa indenização que vai ser pleiteada, uma indenização de porte para suprir os danos coletivos que ela causou com essa conduta. Eu concordo. Aliás, o nosso amigo, o professor Nascimento, mandou uma pergunta. Aliás, se você quiser, você pode gravar também nos próximos programas e mandar para nós. Vamos ver essa pergunta que o professor Nascimento mandou para nós para fazer para o doutor Ayrton Trevisan. Vamos lá. Boa noite, Roberto Samuel, aos internautas e telespectadores. Gostaria de fazer uma pergunta ao secretário de Justiça da cidade, doutor Ayrton Trevisan. Doutor, diga para mim, a que pé está a questão do regime único do funcionalismo público da cidade de Guarulhos? Tudo de bom? Cuide-se bem. Antes do doutor Ayrton responder, o argentino está assistindo o nosso programa no salão pela TV Guarulhos, Canal 3, está mandando um abraço para nós, doutor. Abraço para o argentino, um grande amigo, e também o nosso amigo Nascimento. Nascimento é uma pessoa que anda preocupada com as questões de segurança aqui da nossa cidade, principalmente da região onde ele mora. Nascimento, dizer para você o seguinte, o regime único dos servidores, uma lei municipal aprovada com toda cautela, por algum problema o Ministério Público entendeu que poderia haver alguma inconstitucionalidade, entrou com uma ação, o tribunal julgou inconstitucional, nós apresentamos um recurso e como o nosso recurso está indo ao encontro das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, nós conseguimos um efeito suspensivo dessa decisão até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente essa causa. Enquanto isso, a lei está vigendo. Se demorar 10 anos para o Supremo apreciar essa matéria, 10 anos essa lei vigerá. Mas nós temos muita segurança, Nascimento e Roberto, de que nós vamos conseguir modificar essa decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque o Supremo já reiteradas vezes se manifestou favoravelmente à possibilidade de transposição de regime, respeitadas as questões relacionadas à existência de concurso público. Você não pode transpor alguém que não teve concurso público para um cargo, para uma situação que exige concurso público. Agora, alguém que prestou concurso para ser admitido pela CLT, a jurisprudência do Supremo admite que ele seja transposto para um regime estatutário. Então nós temos bastante segurança, já vencemos a primeira batalha, que foi suspender a eficácia da decisão, e com certeza em breve modificaremos a decisão do Tribunal de Justiça. Doutor Gideão Machado Filho está mandando um abraço para nós. Ricardão Cruz, boa noite, Roberto. Pergunta para o doutor Trevisan se tem muitos casos de pessoas furando fila da vacina aqui em Guarulhos. Rafael Garcia também está mandando uma boa noite, está dizendo bela entrevista com grandes convidados, doutor Ayrton Trevisan. Fura fila, Ricardão Cruz perguntando. Olha, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Nós não temos conhecimento, a gente tem levado isso muito a sério, os servidores têm levado muito a sério, mas nós temos alguns problemas.
nós precisamos vacinar as pessoas. Então, a gente sempre privilegia a ideia da vacinação. Hoje, nós temos a situação, quem está na vez no Plano Nacional de Imunização, vamos dizer 40 a mais, para se vacinar, precisa se cadastrar no nosso site. Quando a pessoa se cadastra, você tem tempo hábil de fazer a aferição se essa pessoa já se vacinou ou não, pelo site VaciVida do Ministério da Saúde. Só que as pessoas que perderam a vez para se vacinar, pessoas de 80 anos, de 90 anos, de 60 anos, ou pessoas com comorbidades, aquelas categorias que já deveriam ter sido vacinadas, as pessoas que não se vacinaram, a gente está aceitando que elas vão até as UBSs e a gente chama de demanda espontânea. A pessoa se apresenta lá, cumprindo o requisito de idade ou de comorbidade, ela pode ser vacinada. E essa pessoa independe de agendamento prévio, porque a gente quer estimular que elas se vacinem. Quando não tem o agendamento prévio, a gente está sujeito à intermitência de internet ou do sistema do VaciVida. E aí nós corremos o risco de ter pessoas mal intencionadas que se vacinam 2 vezes. A gente não tem notícia de outros casos além desse. Eventualmente eles podem acontecer, nós vamos tomar a mesma atitude que estamos tomando contra essa pessoa. O que eu preciso te dizer, Roberto, é que assim, a vida é feita de confiança. Quando você pega um ônibus, você não vai atrás de saber se o motorista sabe ou não dirigir. Você acredita que ele sabe. Você vai comprar um pão na padaria, você não tem dúvida de que houve asseio, que o padeiro estava com as mãos limpas, enfim, que ele tomou todos os cuidados para que aquele pão fosse bem feito. Tudo na vida da gente, a gente trabalha com um grau de confiança muito grande, na boa-fé das pessoas. E o município crê na boa-fé das pessoas, crê que as pessoas não sejam vacinadas, e nós vamos, sempre que tiver dúvida, a gente prefere errar vacinando mais de uma vez quem não deveria, do que deixar de vacinar alguém que precisa da vacina. É isso que norteia o pensamento do nosso prefeito, pensamento do nosso secretário de saúde, enfim, pensamento da administração. Ana Lúcia Alencar, Sara Safira, dando boa noite para nós, Ana Bom Tempo, Renan Oliveira, Ana Lúcia, Ney Bernardo, boa noite, Roberto, manda um abraço para o excelentíssimo doutor Trevisan. Carlos Silva, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa. Carlos Silva, um abraço para você, meu amigo. Ana Gomes, dando boa noite. Argentino, está aqui com a gente. Ricardo Nascimento, está agradecendo pela resposta. Tony Cobre aqui conosco. Gil Dutra, Carlos Silva, Ana Gomes. Doutor, por que existe ajuda de custo para os residentes trabalharem na linha de frente da Covid-19? E nós, ACS, que estamos trabalhando na linha de frente contra o Covid, não recebemos também? Pergunta da Ana Gomes. Ela também pergunta, senhor Trevisan, por que foi retirada nossa insalubridade, já que existe uma lei federal que diz que temos direito de receber? Ana Gomes, ACS de Guarulhos. Ana, em primeiro lugar, eu não tenho condições de te responder sobre essa questão de ajuda de custo. Eu desconheço que tem ajuda de custo e por qual motivo ela tenha. Eu não posso nem dizer que você tem razão, nem dizer que você não a tem. Esse tema eu vou ficar devendo, vou me inteirar dele e volto a falar com o Roberto. Quanto à insalubridade, Ana, não é que tem uma lei federal estabelecendo insalubridade. A lei federal diz que, mediante um laudo, pode se pagar a insalubridade desde que constatada a existência do agente. Baseado nisso, o SESMIT, que é o Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, disse em dado momento que não haveria condições insalubres, porque não haveria o risco, vamos dizer, diário e total de exposição aos agentes insalubres. Isso foi o que falaram os técnicos do SESMIT. Baseado nisso, o sindicato de vocês entrou com uma ação, acho que é Rodrigo, presidente de vocês, perante a Justiça do Trabalho, até sob uma sugestão nossa, de que o judiciário dizendo que o SS tem direito, isso seria pago. Recentemente saiu um laudo, e o laudo reconhece que existe esse direito à insalubridade aos ACS. O juiz deve dar uma sentença em breve. Não sei se você sabe, Ana, toda vez que uma sentença onera a fazenda pública, ela está sujeita a ser reapreciada pelo Tribunal Superior, independente
da gente recorrer ou não. Toda sentença contra o processo segue sozinho, né? É um recurso voluntário que chama. Então, Ana, eu acredito que em breve vocês vão ter reposto essa insalubridade e a administração vai estar fazendo isso dentro da lei, sem que o prefeito e o secretário de gestão corram riscos. Tem um monte de gente fazendo pergunta aqui, mas eu fiquei de conversar com o doutor sobre o PPI. E aí eu vou ficar devendo para o Graco Neves, mas eu convido, se o doutor puder vir daqui uns 15 dias, 20 dias, seria muito interessante, doutor. Eu tenho uma semana de férias a partir do dia 16, ou antes disso ou depois disso, eu fico à sua disposição. Tá certo. Vamos falar um pouquinho sobre PPI? Vamos falar. Vamos lá. Primeiro me faça uma explanação, para eu ficar me inteirado juridicamente. Bom, as pessoas têm dívidas com a administração pública. Sim. A administração, por outro lado, por conta da pandemia, tem queda de arrecadação e tem necessidade de arrecadar. Então, o município acaba apresentando alguma vantagem ao cidadão para que ele possa pagar essas dívidas. Então, o PPI é o plano de parcelamento incentivado. Nós temos algumas situações. As pessoas que aderirem a esse plano até o dia 29 de outubro, elas têm desconto de 100% de multa e juros, é um desconto bem significativo. O débito cai sensivelmente, 100% se elas pagarem à vista. E aí, se elas não pagarem à vista, parcelar em determinado número de vezes, tem 90%, 80%, até 20% de desconto. Aí nós temos uma outra fase em que a pessoa pode pedir o parcelamento até 30 de novembro. Aí ela já não tem mais 100% de desconto se pagar à vista, tem 90%, e aí escalonando vai caindo até chegar em 10% de desconto, conforme ela parcele em 120 meses, ok? Aí nós temos uma terceira fase, que é até 20 de dezembro, as pessoas que aderirem, aí em parcela única tem 80% de desconto no multa e juros, na multa e nos juros, e a partir daí, quanto mais ela sobe o número de parcelamento, menor é o desconto que ela tem, chegando a 5% quando ela parcelar em 120 vezes. Então é algo bastante interessante para a população, e o pagamento à vista é o mais interessante, porque os juros caem integralmente. Se a gente considerar que o juro é de 1% ao mês, isso aí, numa dívida de, vamos dizer, de 2010, ela tem 120% de juros praticamente, e esses juros caem. Quando caem os juros e a multa, na mesma proporção, caem os honorários dos procuradores. Então, a queda é bastante significativa. Parece que nesse plano pode ser parcelado a parte dos procuradores? Não. Tem o parcelamento de honorários acontece no mesmo número de parcelas que a pessoa... Que não era isso antigamente. Não era, mas atualmente é assim. Se você fizer um parcelamento em 120 vezes, o parcelamento é de toda a sua dívida, e inclusive a dívida de honorários. E tem um detalhe, o débito precisa estar inscrito até 31 de dezembro de 2020. Se você deve um IPTU de janeiro de 21, de fevereiro de 21, ele não pode ser objeto desse parcelamento. Doutor, existe uma lenda aí que os mais ricos, muito ricos, super ricos, eles não pagam o IPTU, ou então acabam atrasando até aparecer uma isenção. Como é que nós estamos aí de devedores? Nós temos muito dinheiro aí para receber, doutor? Eu não tenho o número exato, mas nós temos bastante dinheiro para receber. Só que dentro desse número tem empresas que faliram, tem uma série de coisas que a gente não vai receber porque não tem patrimônio para responder. Não é uma regra que as pessoas ricas fiquem devendo impostos para não pagar. Existem pessoas que têm o hábito de não pagar seus compromissos. É questão de mau hábito. Claro, mas eles devem ficar espertos. Por quê? Eu não vou citar nomes aqui, mas recentemente um grande devedor do município teve penhorado em suas contas 116 milhões de reais. Olha só. Ele ficou sem. Ele tinha o dinheiro, não pagava os tributos, e nós conseguimos fazer uma penhora de 116 milhões de reais na conta dele. Então, o que a gente aconselha é que as pessoas paguem os seus impostos. Eu, Roberto, uma anistia dessa não me beneficia em nenhum real, porque eu tenho o hábito de pagar os meus impostos em dia. Eu prefiro gozar daqueles descontos que tem quem paga à vista do que ficar com o meu nome com ação contra mim para esperar uma anistia.
E isso a maioria das pessoas é assim, a maioria absoluta das pessoas. A expectativa da prefeitura é que a população acabe abraçando esse projeto? Esse plano? Eu te diria que hoje nós já temos um valor considerável disso aí. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Perfeito. Enquanto o doutor dá uma olhada aqui, eu vou só dando um abraço aqui, Ricardo Nascimento, o Tony, a Ana, o Carlos, quem mais aqui? O Ney, a Lúcia, a Ana Bom Tempo, a Sara, todos nos acompanhando. Estamos pela TV Guarulhos, Canal 3 e também nas redes sociais, doutor. Olha, Roberto, só para seu público ter uma ideia, nós já tivemos 3.819 pedidos de parcelamento ou de pagamento à vista, num valor total de 28.571.000. Isso não é um valor tão significativo para as contas do município como é um valor significativo quando nós dois aqui olhamos 28 milhões, ok? Mas é um alento, porque nós temos aqui quase 4.000 devedores que procuraram a prefeitura para fazer parcelamentos ou pagamentos à vista de seus débitos. Funcionário público Fábio Valentim está mandando um abraço para o doutor Ayrton. Fábio é lá da biblioteca. Exato. E nos acompanhando aqui, 2 presidentes de cooperativa, o Zé, eu chamo ele de Zé Calção, que é da Unitransporte, e também o Tiago. O Tiago, que é da Cooperforte. Abraço a todos vocês. O nosso amigo Graco, ele estava fazendo uma pergunta aqui, doutor, a respeito... ele fala o seguinte, boa noite, doutor Ayrton. A vacinação tem que ser feita de maneira espontânea, consultando o Vacivida em tempo real. Eu não sei se isso é possível, né? Acho que não. O Graco, a gente pode falar de cenário possível e cenário ideal. O cenário ideal é esse que você está falando. O cenário possível é que se você faz espontâneo e junta 20, 30 pessoas ali, esperando para funcionário consultar o Vacivida e o site cai, a internet cai, a gente vai ter tumulto e aglomeração em todo lugar. Então, o cenário ideal é esse que você fala, mas o cenário possível é a gente ter o agendamento para quem está na faixa correta e as pessoas que já passaram no momento irem lá e, na medida do possível, a gente fazer a consulta. Ela é feita do Vacivida. Isaura Luiz, ela está dizendo que os ACS estão na linha de frente na vacinação. Ana Gomes, obrigado por responder, doutor, mas se o senhor puder fazer uma reunião online conosco, as ACS, para retirar algumas dúvidas, nós agradecemos. Ana, à tua disposição. Liga no 2453-6803, que é lá do meu gabinete, e diga que você quer agendar uma reunião. Pode ser até presencial, a gente mantendo, não sendo muita gente, manter uma distância razoável. Eu tenho condições lá na minha sala de reunião. A gente pode conversar e eu, daquilo que eu não puder responder, como o caso aqui, uma das coisas que você perguntou, eu não soube responder, eu me aproprio do tema e respondo para vocês. O vereador Rafael Acosta está mandando um abraço ao secretário da Justiça, doutor Ayrton Trevisan. Abraço, Rafael. Prazer lá te receber na secretaria. Estamos sempre à disposição. Bom, já que nós estamos no terminal, vamos falar podemos falar um pouquinho de política, esquecer um pouquinho do secretário? Claro. O senhor sempre é lembrado como possível candidato a uma coisa, a outra. E sempre existe muita polêmica, uns apoiam, outros não apoiam. Existe a possibilidade de o senhor ser candidato a deputado no próximo ano? Aliás, o senhor é registrado em algum partido nesse momento? Então, vamos lá, você disse que uns apoiam, outros não apoiam. Eu não busco unanimidade, graças a Deus eu não busco unanimidade. Eu tenho posições e essas minhas posições implicam que uma série de pessoas gostem de mim e uma outra série não goste de mim. Eu prefiro que isso seja assim do que as pessoas digam que eu sou bonzinho, que eu sou neutro, né? Diz que está na Bíblia assim, ou quente ou frio, porque morno eu te vomito. E assim sou eu, ou quente ou frio, não tem mornice comigo. Sou filiado ao Cidadania,
então posso ser candidato, mas não há ideia nesse momento de concorrer a nenhum cargo. A ideia é ajudar o prefeito dentro daquelas candidaturas que o prefeito vier abraçar para deputado estadual e federal. Mas também não existe o descarte de repente, ser candidato a prefeito. Nenhuma coisa é descartável. Se eu não gostasse de política, eu não estava onde eu estou, não teria apoiado a eleição do prefeito Guti desde o primeiro momento, não teria sido presidente da OAB, que eu fui por 2 mandatos. 2 mandatos, presidente da OAB. Vice um mandato, fui presidente da Santa Casa. Quer dizer, eu gosto de política. Eu acho que a política é o que muda a vida das pessoas. Quem não gosta de política é governado por quem gosta de política. Então, você que fala mal de político, você que diz que não tem político que presta, ou você se candidata, já que você é uma pessoa que presta, enfim, que é uma pessoa legal, e muda a política, ou você vai ser governado por quem gosta. Eu gosto, estou à disposição, tanto do prefeito, como agora para deputado, como eventualmente no futuro, mas não é algo que eu busque desesperadamente. Eu não vou criar problemas com o prefeito, que é meu amigo, que é parceiro, de quem eu sou parceiro, por conta disso, mas eu estou à disposição. Estou à disposição. Rapidamente, Gil Boava, doutor Ayrton Trevisan, nesse molde de PPI, pergunto, é possível a dívida com o município voltar ao valor venal? E também como segue os processos dos grandes devedores, ou seja, a prefeitura está avançando as cobranças? Boa noite, Gil, prazer que você esteja aqui conosco. Não volta ao valor venal, Gil. Por quê? Porque essa dívida tem correção monetária, e a correção monetária a gente não tem como abrir mão. Então aquele valor venal, que era um valor de 1 a 10 anos atrás, hoje ele é 1 mais a correção monetária. Então não chega a voltar. Mas o ganho é bastante significativo para quem adere ao PPI, principalmente se puder fazer o pagamento à vista. Rapidamente, Joabson Carteiro está mandando boa noite para nós. Doutor Gideão, doutor Ayrton, com a digitalização dos processos, ainda tem fila para pagamento de precatório e ofício requisitório? Pergunta bem técnica. Tem fila, por quê? Porque o município tem até 2028, Gideão, para quitar os débitos oriundos de precatório. Isso não é à vista. O ideal seria que a dívida que entra no orçamento desse ano pudesse ser paga ano que vem. A partir de 2028 isso vai ser assim. Por enquanto ainda tem fila, mas a Prefeitura de Guarulhos tem pago cerca de 100 milhões por ano de precatório, está absolutamente em dia e, enfim, nós estamos trabalhando no sentido de liquidar. A segunda parte da pergunta do Gil, nós estamos cobrando os grandes devedores, nós temos uma procuradoria voltada exclusivamente aos grandes devedores e a gente tem feito muitas ações de penhora de valores em conta desses grandes devedores. Um desses casos é o que eu citei de 116 milhões. Tem que pegar no pé, tem dinheiro, tem que pagar. Quem mais? O Lima lá do Vila Galvão, parabéns pelo programa. Hoje comemora o dia do Conselheiro Municipal de Saúde. Quero aqui parabenizar todos. Muito bem. E também um abraço, doutor Trevisan. Abraço, Lima. Vlamir Skivinato, boa noite. Manda um abração ao palmeirense Ayrton. O Vlamir é um amigo de criança, estudamos junto no Conselheiro, as famílias aí, nossos pais eram amigos e é palmeirense como eu. Feliz, ganhando sempre, né? Michele Ramos mandando um abraço para o doutor Ayrton Trevisan. Abraço, Michele. E vamos agradecer ao doutor Ayrton Trevisan. O senhor Romildo já chegou, não? Romildo Santos está aí a caminho, está aqui do lado do prefeito. Jandilisa Graçano está mandando um abraço para nós, agradecer. Doutor Ayrton Trevisan, obrigado por ter aceito o nosso convite. O senhor sempre muito simpático e não fugiram de nenhuma questão. Foi até leve hoje, não foi? Foi leve. Rápido, a gente precisa falar rápido, porque os temas são amplos. Eu me coloco sempre à tua disposição. Estou aqui um pouco mais mole, porque o Romildo ainda está para chegar, né? Isso, então a gente pode falar um pouquinho. É sempre um prazer estar aqui e trazer esses esclarecimentos à população. Estamos lá à disposição também lá na Secretaria, quem quiser conversar de algum assunto relacionado à área que eu comando, que é a Secretaria de Justiça, a gente sempre está à disposição da população.